Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, um recadinho rápido da Bet Nacional, que é a parceira do canal e também a patrocinadora oficial do Clube do Remo. Nela você encontra as melhores odds e os melhores campeonatos para você apostar e fazer a sua profecia. Então não perde tempo. Escaneie o QR Code que está aqui na tela ou então utilize o nosso código Leão de Periçá sem o cedilha. Beleza? Então, bora pro vídeo. Cara, se tu pudesse... não vou te dizer para resumir, porque senão é capaz de falar em 2 palavras que tu queres. Mas eu vou te perguntar o seguinte, cara. Quais são as mudanças que o torcedor do Corinthians como um todo, e não só o Diego, tá? E o que os torcedores do Corinthians como um todo gostariam de ver como mudanças, assim, entra tal jogador, sai tal jogador, o Gil tem que sair urgentemente, tem que colocar, sei lá, um jogador importante lá na frente. Qual é o mantra hoje do torcedor alvinegro? Cara, eu acho que o grande problema do Corinthians hoje é a falta de intensidade, mano. O time não tem intensidade quando perde a bola. O time ele não faz marcação alta e nem marcação baixa. É desorganização. Você vê que o time do Corinthians, graças ao Lázaro, né? E graças ao Duílio, né, Duílio? Obrigado aí por ferrar com a gente. Mais um ano ferrando com a gente. Mas assim, você vê que o time ele não tem um padrão tático coeso, de acordo com o que ele pode, né? O time do Corinthians é um time envelhecido, cara, então investe no quê, cara? Investe numa posse de bola objetiva, investe em facão, mano, do Yuri Alberto, que, cara, ele tem muitas essas qualidades. Então, assim, eu acho que o estilo de jogo, o modo de jogo do Corinthians hoje, as características que tem os jogadores, poderia ser aproveitado da melhor maneira, né? E hoje o Corinthians não tem isso. O Corinthians hoje ele não é um time que se defende bem, ele não é um time que ataca bem, e ele não tem transição rápida. Então, quantas vezes o Corinthians saía para o contra-ataque? Eu acho que contra o Remo mesmo, no primeiro jogo, cara, os caras jogou bola pro lado, velho. O Remo, cara, dava os contra-ataques, os caras já davam os facão, já o Monique de um lado, o Pablo Roberto do outro lá, como é que é o outro? O Franco, né? O Richard Franco, sim, que é volante. Que é volante. Os caras falaram, louco, velho, pelo amor de Deus, mano. O Remo tá parecendo, sei lá, o Borussia Dortmund, tá ligado? E o Corinthians sem nenhuma organização tática, cara, deixando fácil. Então, assim, na minha visão, tá, o pessoal pode falar que não, mas o torcedor do Corinthians vê falta de vontade por parte dos jogadores, né? Eu até falo aqui, eu falo bravo, os caras dão risada, mas pra mim os caras são vagabundo, mano. É falta de vontade de jogar, como jogador, né? Não sei como é que é a vida pessoal dos caras, nem quero saber, nem quero conhecer os caras, não tenho a mínima vontade. Mas assim, cara, falta vontade, João, e vontade mesmo de querer ganhar um jogo, cara, de querer fazer acontecer. O perder não é o problema, perder faz parte do jogo. O Corinthians poderia muito bem perder pro Remo, que é, pô, cara, beleza, mas como você perde o jogo, cara? Você não dá um chute no gol, mano, você não aperta uma saída de bola, você não faz uma falta, tá ligado? Você não tem um mínimo de organização para poder iniciar uma jogada. O Cuca falou isso na entrevista. Pô, a gente não tem saída de bola, a gente não aperta a saída de bola do adversário, não tem nada. Cara, com perdão da palavra, cara, é uma zona esse time, velho. É uma zona esse time, tamo na expectativa aí, depois a gente fala sobre a expectativa, enfim. Mas perfeito. É isso, né? A gente quer, a pergunta que você fez, né, para resumir, a gente quer simplesmente que o Corinthians seja um time organizado dentro de campo e que faça o resultado, que vá para cima, né, que tenha mais velocidade na transição para o contra-ataque, que saiba o que tá fazendo com a bola. É isso que o corintiano espera, cara, falando de futebol, né? Perfeito. E, cara, e aí, até lá dessa pergunta, eu queria já te fazer outra logo assim, uma atrás da outra. Boa. Tu acha que a torcida... fala. Não, pode falar. Eu falei, tá. Boa. Tu acha que a torcida do Corinthians... eu vou te trazer 2 contextos. Tu acha que a torcida do Corinthians, como um todo, mais uma vez, não falando só do Diego, mas obviamente só do Diego também, mas não só do Diego. Tu acha que a torcida do Corinthians deu uma subestimada no Remo, assim, porque a impressão que deu para mim foi, pô, o Corinthians não vem com força máxima, bora vendo o que vai dar. Talvez dê, também não me iludi, achando que também o Remo ia virar uma máquina e ia jogar do jeito que jogou, até porque não vinha com retrospecto bom, né? Perdeu 2 jogos em seguida pro rival
e tava com uma moral meio baixa, mas viu o que mais o mantra que me veio assim, a ideia que me veio na cabeça assim, pô, o time tô olhando assim, o time tá extremamente focado. É um time que não é qualquer coisinha que tira a atenção, né? Tá todo mundo ali, é um planejamento só, é uma meta só, é ali, é ganhar o jogo, ou empatar, ou ganhar de 1-0, enfim, né? Jogar o melhor futebol possível e converter o máximo de chances possíveis. E aí, por parte do Corinthians, eu já vi um Duqueiroz na lateral direita, que aí eu já falei, bom, não lembro, pelo menos eu não lembrava realmente de já ter visto o Duqueiroz naquela posição, até porque também o Duqueiroz nem do Corinthians mais né? Se eu não me engano, já estava indo ausente, né? Isso. E aí, sabe, eu fui assim, mas eu falei, né, bora ver, vai dar jogo. Acabou que deu jogo bastante, né? Então, eu até brinquei com o pessoal lá no estádio, lá na hora, e aí entrando assim, o banco do Corinthians, quando estava entrando, tava entrando o Roger Guedes, Fagner e o Fausto Vera. Eu falei, pronto, quem sorriu, sorriu. Agora é isso, galera. Quem comemorou, comemorou e vambora. Quando viu, no segundo tempo, mais um gol do Corinthians, vitória consistente e tudo mais. E a gente viu essas peças que entraram no segundo tempo não foram tão consistentes assim. E aí, tu acha que rolou essa subestimada pré-jogo? Ou tu acha que tava, não, é o Remo, então vambora, tem que ganhar. Qual é o papo? Você fala por parte da torcida ou por parte dos jogadores? Os dois. Dos dois. Cara, por parte da torcida, cara, eu acredito que não, tá? Porque acompanhando outros youtubers também corintianos, e a galera também, a ideia nossa era que o Corinthians fosse com a força máxima contra o Remo, porque é um torneio eliminatório, cara. Então são 2 jogos ali, que se você não for bem num primeiro, você compromete a sua vaga na Copa do Brasil. E o Corinthians já não foi bem no Paulista. Então, assim, eu acho que a torcida em si, a torcida mesmo, não subestimou o Remo. A maioria dos corintianos eram favoráveis à ida dos jogadores titulares. Embora, eu vou te falar a verdade, cara, mesmo que tenha sido do Queiroz na lateral, né, eu até entendo por que ele poupou, porque no jogo seguinte o Fagner acabou se lesionando. Então, possivelmente ele já estava já com algum problema de carga ali, né? Enfim. Aí De carga, com todo respeito, de carga um pouquinho no corpo dele, né? Então. Tava com uma carga extra dele, né? Tava achando. Alguns dólares a mais no bolso aí, ele acabou se lesionando, né? Tipo isso. Aí o que acontece? Aí a torcida tava puta com isso, porque o Roger é o principal jogador do Corinthians na temporada junto com o Renato, né? E o Roger acabou entrando no segundo tempo. Acho que foi isso, né? O Roger, o Fagner e o Fausto. O Roger, o Fagner e o Fausto no intervalo. No intervalo. Entrando mais outros jogadores. Ao meu ver, a torcida não estava subestimando o Remo. Até porque o pessoal, inclusive, nos fóruns aqui do meu timão, a galera comentando aqui nos grupos que eu tenho do Corinthians, o pessoal falando, o Remo tá bem esse ano, cara. Inclusive, o percentual de aproveitamento do Remo é muito bom. Né? E a gente sabe da força do Remo, né? Mesmo sendo um time de Série C, a gente sabe que é um time grande aí, né, do Pará e tem uma força. Então a gente sabe como é que é. Não é hoje no Brasil, cara, você pega aí todos os times, independente, né, de qual série que seja, que tem uma história, são times que tem jogadores conhecidos. O Muriqui é um cara conhecido, né, o Franco é um cara conhecido, Pablo Roberto, jogadores de qualidade que jogam, né? Então, assim, eu como corintiano não subestimei, porque eu sabia que podia dar merda, como deu. E eu tenho certeza que a torcida corintiana também não. Agora, os jogadores, eles não só subestimaram o Remo, como eles vêm subestimando todos os times que são de divisões inferiores ao longo dos últimos anos, principalmente fora de casa. Porque você vê que os caras já entram achando que pode resolver o jogo a qualquer momento, por ser um time de Série C ou por ser um time de Série B, e eles acabam abaixando a bola. Foi assim contra o Ituano. Então, assim, os jogadores por si só, eles já entram já meio que vamos ver aqui, na hora que a gente forçar mesmo, a gente vai lá e consegue fazer o gol. E não é assim que funciona o futebol. Até porque esses caras, João, esses jogadores do Corinthians, a maioria deles, os caras são vagabundo, velho. Os caras vagabundo da bola, mano. Fora de casa, os caras querem tirar o pé e tal. Falaram, mano, vai ter o segundo jogo Itaquera, a torcida vai estar com a gente ali e a gente vai fazer o nosso jogo. Né? Então eu acho que por parte da torcida não houve e por parte dos jogadores sim houve, principalmente também culpa do Fernando Lázaro, porque escalou uma parte dos jogadores reserva. Mesmo assim, cara, não justifica jogar tão mal assim,
mesmo com o Duqueiroz, quem mais que entrou ali? O Pedro, que é um menino da base, um menino muito bom. Inclusive, ele estava sendo melhor. Sim, pode falar. Ele estava sendo o melhor em campo e o Lázaro tirou ele. Que era pro menino, né, desenvolver, ele estava jogando bem, cara. Era o único lúcido ali naquele time. Aí o Lázaro acabou tirando ele, né? Cara, pois é. E aí eu realmente tava sentindo um pouco desse impacto. Eu sendo muito sério, eu não sabia quem era esse Pedro, né? Que era Pedrinho, depois virou só Pedro, né? E aí, Isso. Quando ele for mais velho, vai virar Pedrão, né? Acho que vai Pedrão. De acordo com a faixa etária dele. Então. E aí eu vi esse desempenho. E aí, pô, tirou o Pedro, beleza, mas aí coloca o Roger Guedes. Sim, o melhor do time, assim, né? Em tese, qualquer treinador faria essa troca. Em tese, né? Em tese, entre muitas aspas. Sim. Qualquer treinador faria essa troca. Porra, tu tem como os caras lá de referência na área. Quem são? O Roberto e o Roger Guedes. Eu vou tirar o Roberto para colocar o Roger Guedes? Eu também não faria essa troca. But ele estava sendo o melhor do jogo, independente de qualquer coisa. Sim. Né, por parte do Corinthians. Então, ele poderia dar um jeito dos caras jogar junto, mano. Pois é, e aí eu acho que era uma forma de ele se expor, né? Se ele acaba colocando os três ao mesmo tempo. Óbvio, realmente o Pedro estava jogando bem, mas não sei, eu acho que em quesito defensivo ele não estava sendo tão apoiador assim, né? Sim, até porque ele estava bem espetado, isso me chamou bastante atenção. Mas no contexto foi um jogo que foi bem anulado, né? O Remo, eu já tenho falado isso em algumas oportunidades lá aqui no canal do Leão de Periçá, que o Remo, quando ele sabe sofrer, quando ele tá com o mental muito bem preparado, muito bem estruturado, ele é um time que esse elenco de hoje, desse ano, é um elenco que tá sabendo sofrer um determinado jogo, determinada partida. E quando cai em jogo psicológico, pressão psicológica, bate, os caras fazem o gol e bate, os caras sentem, cara, não adianta. É só muita calma, porque é um time que joga à base de muita calma. É um time que gira a bola e passa. Cara, teve diversos jogos que todo mundo gira, vai, joga essa bola pra frente, adianta, lança, não sei o quê. E a galera não entende que o time do Marcelo Cabo hoje não é um time que vai sair jogando bola alçada na área, doidado, vai jogar para Deus dará e seja o que Deus quiser. Não. Trabalha, gira a bola, passa a bola pelos zagueiros, trabalha. Não deu certo. Volta a bola, gira ela de novo. E aí vai girando, vai trabalhando ela e vai fazendo da melhor forma. E isso foi, na minha opinião, foi uma parte que deu até a entender que o Remo tinha condições de dominar em certas situações os confrontos, porque, por exemplo, do lado esquerdo do ataque do Corinthians, do lado defensivo direito do Remo, tinha muito do Paulinho, tinha muito do Pedro, então tinha muito do Fábio Santos, era uma pressão que, a qualquer momento, a impressão que eu tinha é que, a qualquer momento que o Corinthians quiser, os caras vão fazer uma tabela ali, Fábio Santos, Paulinho, ia girar ali a bola, ia dar a bola no Roberto, girar, gol, pum, acabou o sonho do homem, né? E aí, só que aí não foi bem que aconteceu. O Lucas Mendes fez que era, até então, estava sendo um tanto quanto criticado, né? De uns tempos para cá, um pouco menos, porque tem comprometido cada vez menos. Ele, no início da temporada, ele vinha jogando batido, né? E aí, um pouco ali no sacrifício, a gente não tinha consciência disso. E aí essa questão aí foi perdurando, e ele foi começando com mau desempenho até que ele começou a elevar um pouco, começou a fazer assistências, como fez assistência, se não me engano, foi só do segundo gol. Do segundo gol a assistência passa pelos pés dele, né? Então, essa tem colocado o desempenho a mais. Muito apoio do Galdesani, que é um jogador recém-chegado pro Remo, e me surpreendeu muito. Eu acho que ele jogou Paulista aqui, viu, cara? Acho que ele jogou Paulista na Ferroviária. Foi. Na Ferroviária. Ele e o Álvaro também veio pro Remo vindo da Ferroviária. E nesse caso, cara, eu vi um desempenho do Galdesani muito me agradou. E aí, não só por dele, mas do esquema como um todo que foi montado para ter justamente o Pablo e o Galdesani lá, faz uma linha de 4 lá dos defensores, faz uma outra linha no meio, coloca o Shoa fez um 4-4-1, né? Coloca o Shoa, que era o primeiro volante do time, ali basicamente como um cão de guarda ali da dupla de zaga, e coloca uma linha de 4 ali, basicamente com 3 volantes e um atacante, né? Que o Pedro Vitor
caía lá pela esquerda, então montava uma linha de 4 muito bem posta, então tá todo muito bem apoiado. Se a bola caísse pro lado direito, estava bem apoiado e aí ia tentar fazer uma tabela para tirar aquela pressão dali. Tal qual aconteceu do lado esquerdo, que muito me surpreendeu. Apesar de que, em certos momentos, o quesito técnico de alguns jogadores pesou, mas eu acho que no final das contas deu para, como eu disse, deu para sofrer. E eu acho que essa é a impressão que o torcedor remista também ficou a partir disso, né?